A gente agora tem um local, a gente tem uma estrutura melhor para trabalhar, mais dignidade, porque antes a gente não tinha nem banheiro direito, nem, a fiação elétrica era péssima, né? Quando chovia a gente acabava se molhando, porque era descoberto os lados. Hoje a gente já tem uma estrutura bem melhor, a gente consegue trabalhar melhor, com mais vontade de trabalhar, né? Que não chega e desanima tão fácil. Em relação à coleta seletiva, e não só em relação à coleta seletiva, mas em relação aos resíduos sólidos como um todo, a gente está tendo uma modificação significativa no Brasil. O que começou a acontecer é que nós tivemos a extinção de inúmeros lixões. E a extinção desses lixões implicou na modificação, da estrutura que existia para a coleta desses resíduos, para a destinação desses resíduos. Com isso, a coleta seletiva começou a ganhar mais importância e tem se ampliado paulatinamente no país. Os últimos dados do IPEA dizem que aproximadamente 18% das cidades já contam com coleta seletiva no Brasil. Isso ainda é um percentual bem baixo, bem abaixo daquilo que nós esperávamos, mas esse percentual tem se expandido. A gente já tem vários bairros que já são acostumados com a cooperativa, tem pessoas novas que a gente está conhecendo, que quer conhecer a cooperativa, estão se interessando pela cooperativa agora, que não sabia que a gente existia, agora estão começando já a saber que existe a cooperativa e que a gente está ali para trabalhar, para ser honesto e para conseguir a nossa renda, para ajudar o meio ambiente também, porque ajuda muito. Os catadores de materiais recicláveis, me parece, enfrentam duas ordens de problemas que seriam aqueles mais significativos. Em primeiro lugar, vários deles têm problemas também habitacionais. Então, essas pessoas têm uma certa dificuldade no aspecto habitacional. Um segundo problema que me parece que é enfrentado por quase todos é a falta de estrutura. E aí faço referência à falta de estrutura de uma forma geral. Falta de estrutura de trabalho, falta de apoio dos entes públicos, falta de apoio da população como um todo. A população, em algumas situações, não vê os catadores com bons olhos. E é exatamente essa imagem que precisa ser modificada. A gente precisa mostrar, para o Ministério Público, atuando conjuntamente com os catadores, precisa mostrar quão digna é essa atividade, quão importante essa atividade é para toda a sistemática que existe de coleta de resíduos sólidos. São 23 cooperados hoje que estão na cooperativa, que sobrevive com a renda que a gente tem, e pode chegar a 700, pode chegar a menos, então sempre ela não tem um valor fixo, né? Porque ela vai variando cada mês, depende da produção e o material que entra também e o material que sai. Então depende muito, porque também a gente busca bastante, mas às vezes não dá tempo de separar tudo aquilo. E é partindo dessa ideia de promoção de cidadania que nós demos início ao nosso projeto. Então, essa concepção, essa necessidade de melhorar, modificar, trazer melhores condições de trabalho, em suma, dignificar a condição do catador de dos catadores de materiais recicláveis, é que deu início à concepção de todo o projeto. Hoje a cooperativa já tem um local fixo, antes era alugada, a gente teve que se mudar várias vezes. Uma vez a cooperativa pegou fogo, a gente teve que começar do zero. Depois a gente mudou para outro local que ano passado a gente teve que sair do local por causa que o proprietário pediu. E agora, atualmente, a gente já está num local que vai ser próprio para a cooperativa. Então a gente não vai ter mais aquela dificuldade de saber se a gente vai continuar trabalhando ou se a gente vai ter que fechar por causa que não vai ter um local para trabalhar. A primeira fase, portanto, foi levantar dados, conseguir entender bem qual era a situação que se apresentava para nós no município. Uma vez coletados esses dados, tentamos implementar de forma voluntária com o município todas as medidas que pareciam adequadas para solucionar os vazios e as lacunas que encontramos na fase de levantamento de dados. Então tentamos solucionar o problema de forma consensual.
Ocorre que não fomos bem-sucedidos na solução consensual do conflito e foi necessário ingressar com essa ação civil pública. Proposta a ação civil pública, contudo, tivemos uma boa surpresa. Conseguimos, no bojo da demanda, celebrar um acordo com o município. Então a demanda não chegou ao seu fim, não foi prolatada uma sentença. Nós celebramos um acordo com o município que envolve inúmeros aspectos relacionados aos catadores, não só no que diz respeito ao meio ambiente do município, mas também à inclusão social desses catadores. O Ministério Público ajudou muito nessa parte, porque a gente não tinha apoio nenhum até ano passado, sim, antes do acordo, para melhorar a cooperativa, a gente não tinha apoio para continuar trabalhando. Então a gente já estava para ser despejado, não ia ter local. Hoje a gente tem refeitório, tem banheiro feminino e masculino, tem ducha, tem banheiro para deficiente, tem um escritório bem grande. A estrutura do barracão tem a fiação elétrica, ela é bem melhor do que era antes. Não tem pombo, porque antigamente a gente tinha pombo, que era complicado. E a gente tem o refeitório para comer. Antes a gente comia em qualquer lugar. Não tinha um lugar específico para comer. Dentre esses vários aspectos que foram objeto de acordo com o município, nós tivemos, por exemplo, a sistematização de um programa de educação ambiental. Pode ser que venha vidro, acaba se cortando, porque sempre a população não separa adequadamente também, joga de qualquer jeito um vidro. Pode se cortar, pode se machucar. E que inclui não só o conhecimento pela população do que é a coleta seletiva, mas também da importância dos catadores naquela cidade. Agora a gente consegue pensar no futuro que a gente vai ter, conseguir comprar uma casa, comprar um carro, sustentar melhor a família, porque a gente consegue ter uma parceria com o Ministério Público, que a gente não vai ser abandonada, a gente não vai esquecer da cooperativa, que a gente vai ter uma estrutura melhor, que tem alguém que ajude a cooperativa nisso, né? Que a gente não seja esquecido. Os catadores são o projeto. O projeto não existiria sem os catadores. Ele existe destinado exclusivamente aos catadores. E essa interlocução, desde o início, com os catadores, foi muito profícua. Isso porque me parece que há uma sintonia, um respeito recíproco entre o Ministério Público e os catadores. E isso tem facilitado todo o desenvolvimento do trabalho. Os catadores sabem da forma como atua o Ministério Público e nós temos atuado de forma a propiciar a máxima tutela dos direitos, sejam constitucionais, sejam infraconstitucionais, a que os catadores fazem jus. Se você muda a vida de um pai, você está mudando a vida de uma família. Se você muda a vida de uma mãe, muitas vezes é aquela que vai criar a família dela e ainda tem uma influência muito grande como avó na vida de outras pessoas. Então, eu achei muito significativo participar desse projeto do Ministério Público e espero que tenha contribuído bem para ajudar nessa divulgação. O sentimento de poder participar do Retratos da Cidadania é poder contribuir, pelo menos um pouquinho que seja, para a indispensável interlocução entre o Ministério Público e a sociedade. Ministério Público e sociedade devem sempre andar de mãos dadas. Esse me parece ser o recado que é passado pelo projeto. E em relação à obra, as minhas expectativas são as melhores possíveis e espero que ela venha refletir de alguma forma essa união, que deve ser, a meu ver, permanente entre o Ministério Público e a sociedade. A primeira coisa que eu pensei é que eu poderia trazer na linguagem do trabalho algo que dialogasse com a linguagem dos catadores no sentido de transformar objetos. Então, você tem lá uma série de materiais que você pode... vou fazer uma proposta aqui, vou fazer um desenho figurativo, uma pessoa catadora e tal, mas eu queria que a linguagem tivesse esse diálogo. Bom, a minha sensação
ao ver a obra é que ela reflete bem essa tessitura e essa colcha de retalhos que às vezes é a integração entre o Ministério Público e a sociedade, mas reflete também essa proximidade que deve haver entre elas. Então eu fui numa marcenaria e perguntei se eles tinham algum pedaço de madeira, algo que seria descartado e que me pudesse ser doado. E aí, para minha grata surpresa, eles tinham um cedrinho muito bonito que estava na marcenaria há uns 10 anos e ninguém conseguia jogar fora porque o cedrinho era muito bonito, mas ao mesmo tempo ninguém dava serventia porque era uma chapa fina, assim, para trabalho de marcenaria relativamente finos. E aí a gente fez um acordo, lixamos, eles me ajudaram a cortar a madeira e montar a placa para fazer a tela. Então esse foi meu primeiro processo de assim, beleza, tô caminhando nessa coisa da ressignificação do material que é importante porque a gente descarta, porque a gente não entende a utilidade dele, né? Mas o que os catadores fazem e depois até quem depois lida com essa matéria-prima é transformar algo que volte para o mercado, né? Ou que volte para a vida das pessoas, que não fique simplesmente abandonado num canto. Bem diferente do que eu já vi. Tem muita coisa que eu vi que não tem essa pintura, essa mistura de cor, muita mistura. E aqui tem bastante mistura, bastante coisa diferente que eu não tinha visto ainda. A sociedade, às vezes, com cores mais fortes que às vezes refletem aquelas sensações de medo, de insegurança, de falta de amparo, de suporte e, simultaneamente, as cores mais leves demonstrando exatamente aquilo, que é essa ligação, né, entre o que está de um lado, o Ministério Público, e a sociedade. Eu usei essa deposição de materiais, de tintas, pensando nesses materiais que seriam jogados fora e que muitas vezes até já tinham passado do prazo de validade e que as pessoas eu não sei o que fazer com isso. E aí eu quis usar essa linguagem de materiais que vão se depositando e aí quando você deposita isso na tela, ele vai ganhando uma forma, vai ganhando uma textura, um desenho, um relevo e vai gerando um novo significado, né? O dourado significaria não só a valorização do trabalho, mas a dignificação do trabalho dos catadores, né? Eu procurei usar também a cor dourada, porque eu acho que é algo que vem trazer para a imagem, mas também para essa ideia agregada dos materiais de algo valioso. Então é algo para valorizar ali o produto de quem faz o trabalho, mas também quem está à frente disso e tocando toda essa organização, tanto dos catadores, mas também daquele que olha com importância para esses catadores, que nesse momento é o Ministério Público. Vários modelos diferentes de jeito de estar pintado. É o que a gente vê cada dia. A gente cada dia passa por um jeito diferente, uma situação diferente, então tem bastante coisa. Mas você tem um ministério, um órgão que está preocupado em atender essa legislação. Porque eu acho que o que muita gente critica às vezes não, mas tal lei é boa, mas a gente não vê acontecer. Então, isso para mim foi muito significativo, a gente saber que existem pessoas que estão lá para garantir que a lei aconteça e que as pessoas envolvidas tenham suporte para isso, e que essas pessoas realmente consigam ver o trabalho delas como importante para elas e para a sociedade. Então a ideia aqui é que esse diálogo seja um diálogo profícuo e possa não só ter resultado na celebração desse acordo, mas que ele seja algo permanente. O Ministério Público continue atuando nesse sentido no município de Leme, de forma a amparar e promover a atividade realizada pelos catadores de materiais recicláveis e, por via de consequência, a melhoria ou a maior eficiência do sistema de coleta de resíduos sólidos como um todo e a própria tutela do meio ambiente.